Fernanda, 2015, como tem sido para você? Tem sido maravilhoso. Tá, é uma vitória atrás da outra. Todos os meus projetos já praticamente se concretizaram. Eu vou finalizar esse ano como realmente o melhor até agora. Nós iniciamos o propósito da mudança agora, dia primeiro, e você disse que você teve dificuldade para projetar, porque aquilo que você planejou para esse ano aconteceu, não foi isso? Foi exatamente isso. No primeiro dia do propósito, eu comecei a lembrar durante o culto, né, de todos os anos que eu vim até aqui. Um ano, 2 anos para trás, eu tinha que escolher as coisas para colocar, porque não eram só 3, eram muito mais coisas, né? E esse ano eu estava pensando, eu falei, gente, o que eu vou colocar? Porque meu projeto inteiro já foi. Então, vai ser isso mesmo, é isso. E agora é agradecimento, só isso. A senhora vive dentro do Ministério Mudança de Vida um ano melhor do que o outro, não é isso? Com certeza. Faz 8 anos que eu estou na igreja e nunca tive decaídas. Sempre foi um ano melhor do que o outro, espiritualmente, em todas as áreas. Recente, uma vitória grandiosa. Grandiosa. Eu estava num trabalho que foi Deus que me colocou lá, eu até dei um testemunho anterior, né? E eu estava indo feliz, tudo, comecei a pensar na minha pós-graduação, que eu também era um sonho, né? Pedi toda a direção para Deus, consegui a pós, nos dias que não eram de culto, no horário que eu ia poder vir, que era um meio do caminho entre meu trabalho e a minha casa, então estava tudo perfeito, um preço acessível, falei, maravilha, pedi a confirmação de Deus, é isso, tudo bem. Só que eu ia ter que mudar o horário do meu trabalho, né? E as coisas lá já começaram a ficar um pouquinho complicadas. O pessoal era muito difícil de lidar, era aquela coisa, bastante falsidade, um tentando puxar o tapete do outro, e eu já estava me sentindo muito mal com aquilo. E fora que quando eu estava trabalhando de segunda e quarta, que eu trabalho por escala, eu não conseguia vir para a igreja. Então isso começou a me incomodar bastante. Aí tudo bem, falei com a minha chefe para mudar de horário. Ela falou que tudo bem, combinei com todas as meninas que trabalhavam comigo, todo mundo aceitou. Quando eu paguei a pós, viraram a cabeça, falaram que não podia mais trocar, que eu ia ter que me virar e eu que resolvesse o problema por mim mesma, né? Eu falei, Deus, não tá certo isso, eu não fiz isso à toa, eu tive toda a direção, tudo, eu não fiz porque eu quis, nem nada, né? Falei, não, vai dar tudo certo. Aí eu peguei e comecei a orar para sair de lá, porque era uma coisa que eu já estava querendo e tal. E teve um dia que eu estava indo para lá que eu já não aguentava mais, eu já estava no meu limite. Foi um mês depois que começou a minha pós. Aí eu sabia que era Deus falando comigo, falou assim, olha, eu tenho o melhor para você e você vai ter esse melhor. Quando eu cheguei no meu hospital, a minha chefe me chamou e falou que eu ia ser transferida. Eu dei pulos de alegria, né? Que era justamente o que eu queria. Era um lugar mais perto da igreja, que eu ia poder vir, tudo perfeito. Quando eu fui para lá, fiquei uma semana. Aí falaram assim, você vai ser transferida de novo. Eu falei, mas eu acabei de vir para cá. Não, vai ter um problema que vai ter que cobrir outra unidade. E, enfim, vai ser você. Então, tudo bem. E nisso eu fui mudando, me colocaram de cobre férias, aí eu comecei a ficar brava, eu entrei naquele período um pouco de revolta, assim, eu falei, Deus, mas eu orei, né, como que eu saí de um lugar melhor, que estava ruim e fui para um lugar pior, né, dentro de oração, tudo, né. Aí fui rodando, falei, não, vamos lá. Aí quando eu entendi realmente, que eu vim no culto uma vez, eu falei, você tem que aprender. Eu falei, então tá. Deus, eu já entendi, e eu toda vez, eu procurando emprego fora, e aí vinha a palavra, é onde você tá que você vai ser honrada. É onde você tá. Eu, ai Deus, tá bom, vai, tá, tá bom, vou permanecer aqui. E eu permaneci realmente por causa de Deus, porque senão eu teria saído realmente. E fui rodando. Numa dessas eu voltei para um hospital que era, para princípio, eu ia ser transferida. E aquele hospital acabou sendo pior do que aquele que eu estava antes, né? Aí eu falei, pronto, não, agora que eu tenho que aprender de verdade, porque senão eu nunca vou sair dessa situação. Quando eu decidi realmente aprender, que eu falei, não, eu vou entender de Deus o que Ele quer de mim, realmente eu vou ficar feliz em toda e qualquer situação, foi que eu comecei a crescer realmente. Então eu ia, o lugar era ruim, as pessoas não eram legais, mas eu estava feliz porque eu sabia que eu estava na direção de Deus. De lá eu saí para um hospital um pouquinho melhor, daquele hospital que eu fiquei uns 2 meses eu fui para um outro que era ainda melhor. E quando eu estava lá, eu recebi uma mensagem de uma supervisora de uma outra unidade que eu já tinha passado. E eu tinha pedido, eu tinha orado, eu tinha pedido para minha supervisora para ser transferida para lá, porque era um lugar muito bom, que eu tinha gostado de trabalhar, que eu fazia um trabalho que eu gostava realmente. E que era um lugar que eu podia vir para a igreja, né? E para pós também, né? Aí
Essa supervisora que é minha amiga, ela me mandou mensagem num dia de trabalho que eu nem esperava mais, eu nem lembrava mais disso. Assim, você está pronta para vir para a unidade que você quer? Né? E aí foi o trâmite super rápido, foi uma questão de 2 semanas, 3 semanas no máximo, que a própria nutricionista, uma das chefes do próprio hospital, citou meu nome, que ela me queria lá, não era mais nenhuma outra. Né? E a diretora da empresa que eu trabalho fez a minha supervisora, que tinha falado que eu não ia para lá, me transferiu o mais rápido possível, porque eu que tinha que estar lá. Então, desde lá, já comecei a ser honrada, fui crescendo, já recebi elogio tanto da diretoria, quanto da minha empresa, do hospital, tudo na direção de Deus. Tá só crescendo. É muito bacana, Fernanda, você citou agora que você ouviu a palavra e colocou em prática. Ou seja, as direções que a bispa tem dado nas reuniões dela têm levado a senhora a crescer. Com certeza, é só você querer ouvir, né? Que às vezes você tá na raiva, você tá naquela coisa assim, mas não é possível, que você tá olhando, né, uma coisa e fala, mas Deus não tem como. Realmente, eu tava naquela situação, eu só tive uma oportunidade de ir para essa unidade que eu queria, que teve um problema e eles mudaram a equipe toda. E como eu tinha pedido essa transferência, eu falei, agora eu vou. E não foi naquela hora, eu falei, Deus, agora não tem mais como, porque elas estão fixas, só tem uma nutricionista, não tem como ir para lá. Né? E Deus arranjou um jeito de me mandar para lá. Então, é só você acreditar mesmo e colocar a palavra em prática que a vitória vem. O que o Ministério Mudança de Vida representa para a senhora? O que eu sempre falei, é a minha vida. Não tem outra palavra. Abençoada. Amém.